Graças a Deus, queridos irmãos, tudo bem? Amém. Bom dia para todos. Da mesma maneira também, agradecemos a presença de todos os nossos amados que estão nos acompanhando pela internet. Louvamos a Deus pelas suas vidas e esperamos que esta palavra de hoje, que o Senhor Deus dará a todos nós, também venha edificar a vida de cada um de vocês. Bom, queridos, o Carlos teve que dar uma assistência ao pai dele, né? Problema de saúde. Então oremos por ele, continuamos orando por ele. E a irmã Tânia já mandou notícias também, disse que está tudo bem, tá? Agradecendo as orações da igreja. E também gostaria de aproveitar esse momento e lembrá-los de sábado próximo, agora, nós temos um evento acontecendo, que vai ser a tarde com Cristo, né? Tarde com Jesus, na casa da nossa irmã Helena, né? E aqueles que puderem estar ali, vai ser uma bênção. Amém? Queridos, ainda de pé, vamos abrir nossas Bíblias. Eu estou rindo, irmãos, porque quando o Espírito Santo está falando, você tem que prestar atenção, querido. Quando o Espírito Santo fala. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias lá em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Diz assim as Sagradas Escrituras: e conheceu Adão a Eva, a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Vamos orar, queridos? Querido Deus, o Senhor já está falando desde a hora que nós chegamos aqui, meu Pai, desde o momento que nós entramos neste lugar, o Senhor vem falando conosco. A escola bíblica inteira, o Senhor falou conosco. Então, meu Senhor, eu te peço, continue falando, meu Deus, porque queremos ouvir a tua voz, não a voz de homem, mas queremos ouvir a voz do teu Espírito. Aqui está a tua igreja, meu Deus, a menina dos teus olhos, aquela querida, amada, pela qual Jesus morreu e se sacrificou. Portanto, ó Deus, fala-nos, fala conosco nesta manhã. Toma conta de mim, Senhor, e não deixe que eu atrapalhe o Senhor, por favor, pois é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Podemos sentar, queridos? Quero dizer que é uma alegria para mim. Não posso fazer, infelizmente, fazer isso sempre, né? Olhando pelo menos por enquanto, né? Até Jesus ver o que ele vai fazer aí. Mas, nesses momentos, eu estou sempre pronto, na hora que Deus quer. Queridos, essa palavra, quando eu estava meditando, porque eu fui surpreendido ontem, né? E com o fato do Carlos ter que atingir o pai dele, e eu orei, eu pedi a Deus que Deus me desse uma palavra para a igreja dele. E o Senhor começou a falar comigo primeiro. E eu gostaria imensamente que os irmãos abrissem o coração de vocês, todos vocês. É o meu desejo. E da mesma forma como Deus falou profundamente para mim, gostaria que Ele falasse com os irmãos também, mas para isso é necessário que abram os seus corações para ouvir a palavra de Deus. Bom, amados, aqui nós começamos essa mensagem, essa meditação,
fazendo duas perguntas. A primeira delas é o que você faz com o seu melhor. Lógico, todos nós aqui temos o nosso melhor. Todos nós aqui temos o melhor. Porque quando vamos escolher uma roupa, nós escolhemos a mais bonita, a que fica melhor, perfeita no nosso corpo. Quando vamos comprar uma casa, escolhemos a melhor casa que possa nos dar o conforto que precisamos. Quando vamos comprar um carro, idem, mesma coisa. E quando vamos viajar? A gente vai ali na internet e vamos buscar os melhores hotéis, os melhores pacotes, as melhores acomodações, o melhor passeio. Então nós temos o melhor para nós. Para nós. A pergunta é, queridos, o que nós estamos fazendo com esse melhor? E uma segunda pergunta, para todos nós isso aqui, como você administra esse teu melhor? Como é que você canaliza isso? De que maneira você consegue equilibrar isso? E é sobre isso que nós vamos falar esta manhã. Em outras palavras, meus queridos, o que eu quero dizer para vocês é o que você faz com o melhor do seu tempo, com o melhor da sua saúde, com os seus bens materiais e com toda a sua vida. O melhor de tudo isso, o que você faz? Eu me lembro no passado, quando eu era jovem, quando eu corria 10 quilômetros, quando eu tinha um corpo bem esbelto, não esse volume, essa protuberância aqui, mas eu tinha um corpo bonito. E a Bíblia fala para os jovens darem o melhor da sua juventude, porque virão dias mais tarde que nós vamos nos envelhecer e vamos lamentar nesses dias não termos dado o melhor para Deus naquele tempo. Eu sou um desses caras. Então o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: o que nós estamos fazendo com o melhor que Deus deu para nós? Como é que você administra o seu tempo? Como é que você canaliza ele? Presta atenção nisso, querido. Olha o que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 4. Quem quiser, por favor, abra 1 Coríntios, Paulo aos Coríntios, falando para eles, capítulo 4, a partir do verso 1. Olha o que o apóstolo Paulo nos fala. Ele diz assim: que os homens, preste atenção nisso, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ele já começa nos dando um quadro de que tem pessoas nos olhando, de que nós temos uma responsabilidade perante essas pessoas, e que quando elas nos olharem, elas nos considerem como ministros de Cristo, mas dispenseiros dos mistérios de Deus. E aí no verso 2 ele diz o seguinte: além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Então nós temos duas situações aqui. Nós temos a primeira, o nosso testemunho perante o mundo te vendo, o mundo olhando para você, e o mundo querendo enxergar em você um bom dispenseiro dos mistérios de Deus. Mas Paulo nos mostra também de que tem alguém que tem uma expectativa ao nosso respeito. E esse alguém é Deus. E Ele está nos contemplando agora, no decorrer da nossa vida. E Ele está olhando para nós e Ele está dizendo, pensando assim:
queria que ele fosse fiel nas coisas que eu entreguei para ele, naquilo que eu lhe dei. A palavra diz que Deus tem uma expectativa, porque Ele requer, é o que está escrito aqui, querido. Ele requer dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Agora, dispenseiros de quê? De que nós somos dispenseiros? Porque o que nós entendemos como dispensa? Dispensa é aquele lugar onde nós armazenamos o nosso alimento, os produtos de limpeza, aquilo que é necessário para a manutenção do nosso lar. O apóstolo Paulo nos adverte contra essa responsabilidade de como é que nós estamos cuidando das coisas que Deus nos deu. Se nós prestarmos bem atenção, irmãos, nós vamos ter uma resposta sobre o que nós armazenamos e sobre o que nós temos essa responsabilidade. Davi responde isso para a gente. Olha lá, 1 Crônicas, capítulo 29, eu já li esse texto aqui algumas vezes, e esse texto me encanta, porque Davi tinha uma compreensão tremenda do fato de que ele era dispenseiro daquilo que Deus deu a ele. Estou com um probleminha aqui no som. Então, vamos lá. Olha o que Davi fala, 1 Crônicas, capítulo 29, a partir do verso 11. Tua é, Senhor, a magnificência, e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu, preste atenção no que Davi fala aqui, porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Davi reconhece que todas as coisas pertencem a Deus, todas as coisas são dele, e ele diz, teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos, riquezas e glórias vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar tudo, força tudo. Agora, pois, ó Deus, Deus nosso, graças te damos e te louvamos o nome da tua glória. Continuando. Porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti e do que é teu te damos. Então Davi está dizendo o seguinte, eu sou um dispenseiro das coisas que o Senhor me deu. Então quem sou eu para lançar mão de alguma prerrogativa de que eu sou dono de algo e de que eu tenho condições de dar algo para ti? Tudo é teu, Deus. Todas as coisas que eu possuo pertencem a ti. Davi reconhecia isso. Davi tinha essa compreensão e esse entendimento, e nós carecemos de ter o mesmo entendimento que este servo de Deus tinha. Todos os recursos que Deus nos concedeu estão dentro dessa grande dispensa, irmãos. E as chaves das portas dessa dispensa estão aqui, nas nossas mãos. A nossa vida não é nossa, e ela está lá na dispensa. O nosso tempo também não é nosso, está lá na dispensa. Os nossos bens materiais, todos eles, o carro que você tem, a casa onde você mora, a comida, o seu alimento diário, está lá na dispensa. Mas não é nosso. Nada é nosso. Mas está lá. Você é o dono das chaves. Você está com as chaves nas mãos. E Deus espera que sejamos fiéis como seus dispenseiros, como aquele quem cuida
daquilo que pertence a Ele. Somos tão arrogantes, irmãos, soberbos. Achamos que somos alguma coisa. Temos um cargozinho qualquer aí que te dá uma proeminência, uma projeção, uma visibilidade qualquer para o nosso peito se enche. Né? Estufamos igual aquele sábado. É uma coisa. Achamos que somos alguma coisa. Achamos que somos melhor do que o nosso irmão. Achamos que somos melhor do que aquela pessoa que está lá na rua. Não somos nada, porque não temos nada. Essa dispensa, só a chave, que nem é nossa também, mas Deus deu na nossa mão para que nós cuidássemos disso. Então, como é que nós estamos administrando isso, queridos? Para pensar nisso, na grande responsabilidade que todos nós temos. Porque quando você vai além dos limites, em qualquer um desses itens, na sua dispensa, você está indo além do que aquilo que Deus te pediu para fazer. Vamos ver isso melhor? Vamos voltar lá para o texto que nós acabamos de ler, de Gênesis 4, especialmente os versos 3 e 4, que diz assim: e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Prestem atenção no que o texto está dizendo. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. O texto aqui não diz exatamente como é que, melhor, ele não diz de forma nenhuma como é que foi esse atentar de Deus para a oferta de Abel. Caiu um raio, desceu fogo do céu. O texto não fala nada disso, mas houve uma aprovação. Uma aprovação que foi notória. Foi notória porque Caim viu. Caim percebeu que a oferta de Abel foi aceita e a dele não. Mas vamos analisar um pouquinho o que o texto diz. Olha só, no verso 3, tá, diz assim: ao cabo de dias. Ao cabo de dias, nos dá a informação que há um ciclo acontecendo, dinâmico. Ele está rodando. Ele vai acontecer sempre. Esse ciclo vai, volta e está sempre rodando. Então, ao cabo de dias, demonstra para nós que havia determinados períodos já acertados, onde as pessoas se achegavam a Deus para oferecer a sua oferta. Isso é o que o texto diz. O texto diz também, né, que essa dispensa, como aconteceu aqui com esses dois camaradas, ela era aberta dentro desses períodos. Quando eles chegavam a Deus, eles lançavam a mão daquilo que Deus tinha dado a eles, para eles devolverem para Deus. É assim que nós fazemos. Quando ofertamos para Deus, quando vimos aqui a casa dele, né? Chamamos aqui de casa, mas apenas na simbologia, quando nos reunimos, né? Quando estamos louvando Ele, estamos devolvendo a Deus aquilo que é dele, a glória que é dele. O culto para Ele é algo que nós estamos dizendo assim: Deus, o Senhor é dono de tudo, e eu estou aqui para te cultuar por isso, para declarar para este mundo visível e o invisível também que Tu és soberano sobre a terra, como nós cantamos aqui. Tu és o dono de todas as coisas, e eu sou Teu servo. A minha missão nesta vida, enquanto eu estiver vivo aqui, é engrandecer o Teu nome. É devolver para Ti a parte que é Tua, desde o início, e não é minha. E esses camaradas aqui entenderam isso. Mas vamos para o texto, vamos tentar entender, tá? Que esses camaradas, eles iam lá nas dispensas deles, para devolver para Deus aquilo que Deus tinha dado para eles. Davi fala lá em Crônicas, acabamos de ler aqui agora, porque tudo vem de Ti.
e do que é teu, te damos. Outra coisa interessante que eu observo nesse texto é que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Está lá no verso 3. Então Caim tirou da sua despensa aquilo pelo qual ele era responsável, da sua habilidade de agricultor. Ele trouxe para Deus daquilo que ele conhecia, aquilo que era do seu métier, do seu dia a dia. Mas Abel também, e aí olha interessante, que no verso 4, a Bíblia diz assim, e Abel também. Então veja bem, os dois fizeram a mesma coisa. Os dois apresentaram para Deus a mesma coisa. Cumpriram a sua rotina. Cumpriram o seu ciclo. Caim fez tão certo quanto Abel fez. Na prática. No modelo. Então o que foi que deu errado aqui? O que foi que aconteceu que deu errado aqui? Porque se Abel tirou da sua despensa aquilo que Deus tinha dado para ele, que era o cuidar de ovelhas, ele era pastor, para Caim fez a mesma coisa. Tirou da sua despensa aquilo que Deus tinha lhe dado como habilidade. Ele era agricultor. Ambos fizeram a coisa certa. Cumpriram a rotina. Fizeram o calendário certinho. Nenhum dos dois está diferente aí. Mas algo deu errado aqui. E aí, irmãos? E aí? Onde está essa resposta? Olhem bem o versículo 3. Olhem o que o versículo 3 diz. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. O versículo 3 deste capítulo, ele me transmite o seguinte quadro. É como se o camarada estivesse lendo a bula de um remédio. Algo frio. Algo, sabe, estático. Sem brilho, sem beleza. Ele está aqui lendo um manual de como se ligar alguma coisa, de como fazer aquilo funcionar. Caim se apresentou diante de Deus de uma forma protocolar. Ele cumpriu uma determinação, ele cumpriu uma tradição, e seja lá o que for, ele apenas cumpriu. Agora vamos para o que Abel fez? Olha o que o texto diz. E Abel também cumpriu o calendário, mas ele trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Aí está a diferença. Aí o quadro muda. Porque ele fez a mesma coisa que o irmão dele fez, mas só que ele fez de uma maneira diferente. Enquanto nós temos aqui um Caim protocolar, um Caim que só cumpria quesitos, né, determinações, tradições, nós temos um Abel que prestava um culto a Deus. Abel estava preocupado em agradar a Deus. Abel estava preocupado em cultuar a Deus. Abel não estava, na mente de Abel, não estava passando uma tradição, um protocolo, alguma coisa que era obrigatória ele fazer. Caim pensava assim, deixa eu fazer isso logo, porque eu quero sair para fazer outras coisas. Abel não, ele se preocupava. Havia um sentimento no peito dele, algo ardendo dentro do seu coração. Mas peraí, então onde está escrito isso? Meus irmãos, isso está claro aqui. Amém. Porque olha o que aconteceu, né? Como Abel estava preocupado com o culto a Deus e não em satisfazer a um determinado protocolo, ele teve algumas preocupações. E aí, querido, nós começamos a entender qual foi o princípio que fez com que o coração de Caim palpitasse mais forte.
o coração de Abel ficasse mais forte do que o coração de Caim. E os princípios são os seguintes, meus irmãos, ele planejou isso. Eu quero dizer para os irmãos que na cabeça de Abel, enquanto ele estava se aproximando da data, ele na cabeça dele falou: dia tal, eu tenho um compromisso com Deus. Dia tal, eu tenho que me apresentar diante de Deus. Naquela hora, eu vou oferecer a Deus a minha oferta. Eu vou externar para Deus toda a gratidão que eu tenho por Ele, por tudo que Ele faz por mim, por toda a bênção que Ele derrama sobre mim. Dias antes, Abel se preocupava com isso e ele planejava isso com cuidado. Mas, Cleiton, aonde está escrito isso? Leia o texto. O texto é claro, meus irmãos, porque esse planejamento levou ele a uma disciplina. Levou a Abel a um instante em que ele vai diante lá no curral das suas ovelhas. E a Bíblia diz que dentre os primogênitos, preste atenção, não era qualquer ovelha, eram os primogênitos. Mas a Bíblia fala uma outra coisa aqui. Dentre os primogênitos. Abel não escolheu um primogênito qualquer, ele não escolheu uma ovelha qualquer, ele não escolheu um primogênito qualquer, ele escolheu um primogênito dentre todos aqueles primogênitos que ele já tinha separado. Houve uma disciplina, um cuidado, algo mais. Eu tenho que dar para Deus o que Ele precisa, o meu melhor. Eu quero mostrar para Deus que eu estou radiante com Ele. E não vai ser dando uma ovelhinha qualquer, não. Não vai ser pegando qualquer primogênito, não. Eu quero escolher o melhor primogênito entre todos os primogênitos. Mas tem uma outra coisa que Abel fez, extremamente interessante, que é a dedicação. Então ele planejou esse momento. Por que eu posso dizer que ele planejou? Por causa da disciplina dele parar e ficar olhando as suas ovelhas. E prestando atenção, qual delas eu vou oferecer para o meu Deus? Qual dessas ovelhas eu posso dar para o meu Deus? Eu quero dar a mais linda para Ele. Ele sentou ali, no seu plano, para ele agir com essa disciplina, ele precisava ter um plano. Então ele planejou isso, ele olhou essas ovelhas, escolheu a ovelha, mas ele fez algo muito mais profundo do que isso, do que te dar o primogênito dos primogênitos. Ele ofereceu a gordura, e das entranhas daquela ovelha, ele tira a parte mais nobre dela, a gordura, e diz: Senhor, eu estou te dando o meu melhor, é o meu melhor Deus, porque eu sou a pessoa mais importante na minha vida. Eu não vivo sem o Senhor. O Senhor é tudo para mim. É a única maneira de eu poder te demonstrar isso, Deus, é dando o meu melhor. É te oferecendo, Deus querido, é te oferecendo, Senhor, o meu próprio ser. É te dizendo nesse ato: Senhor, Tu és tudo para mim, Tu és a minha porção. Vocês entendem por que Deus olhou para a oferta de Abel e não de Caim? Por causa disso, porque Ele planejou isso. Ele não cumpriu um calendário, não. Ele sabia da rotina, mas Ele planejou: no dia tal eu vou estar diante de Deus. E eu quero dar a Ele a melhor das ofertas, porque Ele é digno de receber esta oferta. E aí Ele escolhe um primogênito dos primogênitos. E desse primogênito Ele ainda tira dele a gordura, a parte mais nobre, e dedica isso a Deus. E, meus irmãos, eu olho para mim nessa hora. Eu sou dispenseiro de Deus. E qual é o cuidado que eu tenho quando eu me achego a Ele?
para prestar um culto para ele. Olha o cuidado que Abel teve. Olha o cuidado que Abel teve. Seu irmão não. Eu vou falar de novo, ele foi protocolar. Vou cumprir o meu papel, a minha tradição. Domingo tem que ir à igreja. Eu vou à igreja. Eu vou louvar, vou erguer as minhas mãos. Eu vou pular. Eu vou ensaiar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Bem protocolar. Abel fez diferente. Ele agiu diferente. Ele abriu o seu coração. Ele disse para Deus: Deus, eu estou aqui porque eu reconheço que Tu és tudo na minha vida, como Davi fez. Da mesma forma como Davi agiu. Porque um camarada, para reconhecer que tudo vem das mãos de Deus, da forma como ele reconheceu, e olha que Davi era o principal e o maior rei de sua época. Ninguém encarava Davi, porque ele vencia todas as batalhas, o seu reino tinha expandido para todos os lugares. Ele podia ser o ser mais arrogante dessa terra se ele quisesse. Mas ele disse: Deus, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. É da tua mão que eu te dou, Senhor. Eu abro a minha despensa e olho lá. Essa casa foi o Senhor que me deu. Esse carro foi o Senhor que me deu. O emprego que eu tenho foi o Senhor que me deu. A minha saúde foi o Senhor que me deu. O Senhor me deu tudo. Gente, como a gente precisa aprender com Abel? Quantos de nós planejam o dia do culto? Falando sério, vamos lá. Não precisa responder, não. Fala comigo. Você conta os dias para chegar o dia do culto? Você se prepara antes do culto? Um dia antes, lá na sua casa, você se ajoelha e diz: Deus, toma conta do culto de amanhã. Me usa nesse culto para adorar o teu nome, para eu te louvar. Deus, eu quero fazer alguma coisa. Deus, eu quero que o Senhor se envolva. Quantos de nós fazemos isso, irmãos? Quantos de nós jejuamos pelo culto? Quando tem a ceia do Senhor, que a gente coloca lá no grupo da igreja dizendo: irmãos, vai ter ceia domingo que vem. Quantos de vocês, quantos de nós, porque eu estou dentro, estou no grupo, quantos de nós para se preparar para esse dia? E se planeja para isso? Planejar, querido? Planejar como? Planejar o seguinte: eu tenho que chegar na igreja, eu tenho que estar lá às 9 horas da manhã. Mas eu gostaria de chegar pelo menos uns 15 minutos antes, porque eu quero me ajoelhar na presença de Deus. Eu quero dizer assim: Pai, eu estou aqui, obrigado porque o Senhor me trouxe, e agora recebe o meu culto, Senhor, a Ti. Eu tenho 6 irmãos que se ajoelham. Só não vou contar para eles para não me envergonhar. Não quero envergonhar ninguém. Tem irmãos que chegam aqui e se ajoelham antes do culto. Mas tem aqueles que chegam e vão lá para o cafezinho. Meus queridos, nós precisamos aprender com esse camarada, com Abel. Abel planejou. E na hora de dar a oferta? Eu não estou falando de dinheiro aqui, não. Oferta. No coração. A sua oferta. É você abrir a sua despensa e dizer assim: Deus, parte do que o Senhor me deu, eu estou te dando aqui agora. É dessa oferta que eu estou falando, irmãos. É dessa oferta. E quantos de nós escolhemos a melhor parte para Deus? Deixa eu contar uma coisa para você. Não sou certinho, não. A gente precisava de um cabo de HDMI.
nossa aparelhagem aqui. Eu tenho 1.500.000 cabos ligados. Estudar de tecnologia, tem essa praia toda lá. Eu fui pegar o cabo para fazer para a igreja. Tinha um monte de cabos, irmãos, de todos os tamanhos, mas tinha um novinho, zerado, dentro de um plástico. Estava lá, lacrado. Eu olhei para aquele cabo de HDMI. Não vou levar esse não. Vou levar esse daqui. Eu vou pegar esse cabo aqui e vou levar para a igreja. Eu peguei o cabo, guardei tudo. Eu não consegui dar 3 passos para frente. O Espírito Santo falou tudo comigo. Olha o cabo que você está levando para a igreja. Por que você não pegou o que está lacrado? Por que você não pegou o que estava lacrado? Aqueles cabos todos são meus. Se você está pegando esse cabo aqui para me levar, Deus falou comigo lá na área, irmãos. Ele falou duro. Eu não consegui dar mais um passo para frente. Estou falando isso para vocês, queridos, porque o negócio é importante, é sério. É assim que funciona. Abel, quando ofereceu o sacrifício para Deus, ele deu o melhor para ele. Ele deu o melhor para Deus, ele planejou. Depois de planejar, ele teve a disciplina de ficar ali, olhando para aquelas ovelhas que não paravam de andar de um lado para o outro. E ali ele foi escolhendo, até escolher a melhor de todas. E depois que ele escolheu a melhor de todas, ele tirou de dentro dessa ovelha a parte mais nobre dela. Abel foi lá no fundo. Ele puxou o lado íntimo da sua alma, o melhor para Deus. Vamos olhar outro texto? Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, a partir do verso 41. Olha o que o texto diz, querido. Um texto muito conhecido. E olha só quem é que estava contemplando. O texto começa assim: estando Jesus assentado defronte à arca do tesouro, observava. Jesus observava. Quantos de nós estão sendo observados por Ele? O que nós estamos fazendo, meus irmãos? Porque aqui o texto diz a maneira como a multidão lançava, de multidão, lançava dinheiro na arca do tesouro e muitos ricos deitavam muito. Era muito dinheiro caindo dentro daquela arca. Jesus estava quieto, observando aquelas pessoas, olhando bem para dentro delas. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. Aí Jesus faz o seguinte: pega os discípulos, leva para um canto e diz assim para eles. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram o que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Essa viúva, meus irmãos, vocês querem saber como é que foi a história dela? A Bíblia não conta, mas eu olho esse texto, eu imagino ela lá na casa dela. Dia tal eu vou tempo. Dia tal eu vou caminhar até o templo. Aqui está a minha oferta. Eu só tenho essas 2 moedinhas aqui. Mas é isso que eu vou levar com Deus. É isso que eu vou botar lá na arca. Ela planejou. Depois ela teve a disciplina para cumprir o que ela planejou. Com certeza, por ser uma viúva, vocês tentem imaginar
a multidão, a montanha de dificuldades que essa mulher não devia ter. Ela não tinha ninguém. Era uma viúva, provavelmente passando por muitas necessidades, sem ninguém olhar para ela. Ela podia ficar abatida e chegar no dia aprazado por ela mesma, no seu planejamento de ir para o culto. Não, hoje não. Muito triste. São tantos problemas na minha vida. Deus entende. Deus entende. Não. Eu imagino, posso imaginar mais ou menos o estado emocional que essa mulher estava, porque era viúva, sofrida, com necessidades, porque o texto diz que ela era uma pobre viúva. Essa mulher caminhou até o templo, irmãos. Ela caminhou até o templo. Nós não sabemos a distância que ela caminhou, mas o fato é que ela foi para lá. E depois que ela caminhou lá, ela pegou ainda a fila dos ricos que depositavam as suas ofertas. E ela, com aquela mãozinha trêmula, com o seu meio centavo, ela foi e depositou o seu meio centavo na área. Só que ela não sabia que tinha um camarada olhando ela. O rei dos reis, o Senhor dos senhores. Aleluia! Glória a Deus. Ele estava olhando ela. E aquilo tocou o coração de Jesus. Irmãos, para Jesus fazer o que ele fez aqui, aquele negócio mexeu com ele. E às vezes nos ligamos nas quantidades, quantificamos tudo aquilo que fazemos para Deus, muitas vezes. Quantificamos. Ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu faço aquilo outro. Essa viúva deu meio centavo de oferta. E Jesus falou, essa mulher, ela fez muito mais do que esses ricos que deram tudo que deram. Ela deu muito mais, porque esses camaradas estão dando o que deles sobeja. As coitadas do dia anterior, onde eles gastaram o seu dinheiro com outras coisas escusas, e sobrou grandes quantias, e essas quantias depositadas ali é o troco das gastanças dos dias anteriores. Essa mulher deu todo o sustento dela, porque ela entendia uma coisa: eu quero dar o melhor para o meu Deus. Vocês entendem? É o mesmo sentimento que estava no coração de Davi, é o mesmo sentimento que estava no coração de Abel, o mesmo sentimento que estava no coração desta viúva. Esse mesmo sentimento tem que vir para o nosso coração também. Dedicação, irmãos. Dedicação. Como é que nós estamos administrando a nossa dispensa, amados? Ela existe e a chave está na tua mão aí. Então a minha está aqui. E quando nos encontrarmos com o dono da dispensa, como é que vai ser? Como funciona o nosso ciclo de compromissos com Deus? É igual de Caim? Protocolar? Eu vou no culto de oração hoje porque é quinta-feira. Eu vou na escola bíblica dominical porque é domingo. Isso quando eu vou. E como é que esse ciclo funciona nas nossas vidas? Ele é diário? Ele é semanal? Ele é mensal? Ou ele é anual? Verdade. Tem crente que faz aniversário no ciclo dele. Já falei aqui diversas vezes que nós temos os cristãos, aqueles cristãos que vão somente no domingo de ceia, para tomar um remédio.
Ou aqueles que vão no dia 31 para entrar o ano orando. Depois não precisa mais, já entrei orando, está tudo certo. Vamos ver Deus? Como é que Deus funciona? Vamos ver como é que Deus se enquadra nisso. Porque Ele é o nosso exemplo. Ele fez primeiro para nós aprendermos com Ele. Então como é que Deus funciona? Vamos lá. Olha só. Ele chega para Jeremias, lá no capítulo 33, verso 3. Jeremias está preso lá no corpo da guarda. Está preso. Numa situação muito complicada. Soldados ali ao redor dele, guardando ele, para ele não sair, porque ele estava preso. Nessa hora Deus aparece para ele e diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias não estava deitado numa rede tomando um caldo de cana, debaixo de um coqueiro. Jeremias estava preso, mas Deus estava com ele ali naquele momento, falando com ele, dizendo: Jeremias, fala comigo. E aí mesmo na prisão onde você está, no teu conflito, eu vou ministrar para você coisas que você não sabe ainda. E quando eu ministrar isso para você, Jeremias, a prisão não vai significar nada. Nada. E quantos de nós, às vezes, estamos presos numa tribulação, numa angústia, numa dificuldade, numa doença, e nos esquecemos que Deus está ali. Clama para mim, fala comigo, eu estou aqui do teu lado, eu quero conversar com você. Gênesis capítulo 3, verso 8. Vamos ver como é que Deus se comporta, irmãos. Ele está em todos os momentos. E aqui em Gênesis 3, 8, ele está passeando no jardim na viração do dia, cumprindo uma rotina que ele tinha, que o agradava, uma rotina que ele mantinha com tanto zelo e cuidado. Não podia até se esquecer desse compromisso, dessa agenda, mas Deus nunca se esquecia. Todo dia, na viração daquele momento, daquele dia, Deus passeava, é o que o texto diz, e ouviram a voz do Senhor, que passeava no jardim pela viração do dia. Esse é o nosso Deus. Ele não é protocolar, ele não é anual, ele não é semanal, ele não é mensal. É o Deus de todos os dias. É o Deus que você bateu o joelho aqui no chão agora, ele vai te ouvir. E se daqui a meia hora você fizer isso novamente, ele vai te ouvir outra vez. E se de noite você botar o teu joelho no chão outra vez, ele vai falar outra vez com você. Deus nunca vai te deixar sem resposta. Ele sempre vai estar do teu lado. E aí, meus irmãos, eu não entendo. Eu não consigo compreender. Porque eu tenho um Deus comigo a todo momento, o tempo todo. Um Deus que se dispõe, que não tem tempo ruim para Ele. Ele está lá, todo momento conosco. E aí vem aqui Jeremias 29, 11, novamente. Porque além de ele estar do nosso lado, querido, ele está sempre dando o melhor dele para nós. Mas ele pode estar comigo. Eu não posso dar o meu melhor para ele, é dele, mas eu nem isso eu faço. Mas ele pode dar o melhor para mim, porque ele diz aqui, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Isso é o Deus que nós servimos. E lá em Efésios capítulo 3, verso 20, ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente. Olha as expressões utilizadas aqui, expressões superlativas, de grandiosidade, de força. E aqui Deus está dizendo: eu te dou muito mais abundantemente, além daquilo que você pede ou pense, segundo o poder que
você através de mim. Parou para pensar? Eu não posso andar com Deus todo momento, mas Ele pode andar comigo. Eu não posso dar para Deus o meu melhor, mas Ele pode dar o melhor dele. Desafio qualquer um de vocês aqui a dizer que não é assim. Conta para mim uma oração que você tenha feito a Deus e que a resposta não tenha chegado e te surpreendido pela qualidade da resposta. Eu posso falar por mim, de vocês eu não posso falar. Conheço o testemunho de alguns aqui, eu não conheço o testemunho de todos, mas o desafio é esse mesmo. Eu quero que você me mostre o dia que você botou o seu joelho no chão e clamou ao Deus vivo, clamando a Ele por alguma coisa e Ele não te surpreendeu de algum jeito. Eu posso falar por mim. Eu orava por uma casa e eu ia morar bem no subúrbio, porque era o que o meu dinheiro me permitia pagar. Bem no subúrbio, mas bem no subúrbio mesmo. E Deus disse: não, você vai morar aqui na Tijuca. Você não vai morar de aluguel. Vou dar a casa para você. E foi o que ele fez, com a RGI e tudo, sem eu pagar uma cheque. Já falei isso para vocês aqui. Sem eu pagar uma cheque. Irmãos, Deus nos surpreende. Ele vai além das medidas. Nós temos um testemunho aqui da nossa irmã Janete. Um ano e quase um ano e meio orando junto com ela, todos nós aqui, clamando a Deus por um emprego, para que Deus abrisse uma porta para ela. No meio do caminho, Janete foi para algumas portas e não deu certo. E não eram aquelas portas. Mas Deus, no dia atrasado por ele, na agenda dele, ele abriu a porta. E sabe o que a Janete falou? Eu guardei muito bem o que ela disse. Eu estou surpresa com o que Deus fez comigo. Não foi o emprego que Ele me deu uma função. Eu nunca imaginei um dia estar ocupado. Esse é o nosso Deus. Irmãos, estamos protocolares demais com Deus. Estamos aqui, mas a nossa cabeça está num cafezinho. Joelho no chão, nada. Jesus está nos contemplando agora. Ele está olhando para você. Está olhando para você e eu quero te dizer uma coisa. Ele tem uma expectativa a seu respeito. E a expectativa é a seguinte: Ele quer te encontrar fiel na despesa que é dele. Cuidado com o tempo que você gasta. Cuidado com a falta aos compromissos que você tem com Ele. Porque o nosso Deus é diário, irmãos. O nosso Deus, Ele é diário. Ele não é semanal. A Bíblia não foi feita para ler de mês em mês. A oração não foi feita para ser feita apenas a cada semana. Jesus orava várias vezes no dia e Ele era Deus. Ele é Deus. E Ele orava várias vezes no decorrer do dia. Isaías, capítulo 53, verso 11. Eu vou terminar aqui. Então, esse texto mexe comigo, irmãos. Todas as vezes que eu leio esse texto, ele mexe comigo. O texto diz assim: Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Queridos, Deus está te contemplando agora. O Jesus que estava de frente da arca do tesouro é o mesmo Jesus que está aqui. Ele está aqui. Ele pode estar ali naquele canto, como pode estar aqui, como pode estar aqui do meu lado, até me olhando, ou sentado naquela cadeira, me contemplando. Eu conheço o teu celeiro, eu conheço a tua dispensa. Meus irmãos, vamos tomar cuidado com isso. Essa palavra que Deus deu para mim, querido,
Eu contei, abri meu coração com vocês aqui agora. Abri meu coração. É porque precisamos, nesse ano de 2023, entendermos uma coisa. Se você vem para cá para ser como Caim, protocolar, Caim fez tudo certo, queridos. Pensa que não. Ele fala, não, ele levou lá uma mandioca podre, sei lá, uma banana preta. Caim fez tudo certo. O que estava errado em Caim é exatamente isso. As atitudes que Abel teve de procurar o melhor, de dar o melhor, de ir lá no fundo, de gastar tempo, de produzir qualidade. Foi isso que tocou o coração de Deus. Foi isso que mexeu com ele. Eu não sei se foi fogo que caiu lá em cima da oferta dele, provavelmente pode ter sido, a Bíblia não diz, mas vocês imaginam o fogaréu que não foi, de contentamento, de alegria. E Deus, olhando para Abel, dizendo assim, eu aceito a tua oferta. Jesus está diante de nós agora, da mesma forma como ele estava ali, de frente da arca do tesouro. A pergunta que eu faço para todos nós aqui, que o Espírito Santo está me mandando fazer é, valeu a pena? Se fosse só esse grupo aqui, será que ao contemplarmos, ele vai dizer assim, foi penoso, mas valeu a pena? O fruto do meu trabalho, da minha alma, valeu a pena, eu estou satisfeito. Eu estou satisfeito. Essa é a pergunta que o Espírito Santo deixa para nós aqui hoje, irmãos. Vou ficar de pé.